Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós vamos falar neste vídeo de um dos atos mais importantes do ordenador de despesas, contrair obrigação. Você já assistiu em outro vídeo nosso o que é ordenar despesas. E nesse momento nós vamos tratar especificamente do momento em que o gestor contrai despesa. A relevância desse assunto foi pontuada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, existem momentos em que o gestor não pode mais contrair obrigação sem deixar os recursos suficientes para o pagamento completo da despesa. E nós vamos começar apresentando no slide a seguir o conteúdo do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou essa sistemática no nosso país. Veja comigo. Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão, referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Portanto, há um limite de tempo a partir do qual o gestor não pode mais contrair obrigação. É o caso do artigo 42, que define nos 2 últimos quadrimestres. Portanto, nos mandatos que se encerram em 31 de dezembro, a partir do mês de abril, ou seja, a partir do mês de maio, o gestor não pode contrair nova obrigação. Mas, se ele contrair a obrigação, ele deve deixar disponibilidade em caixa. Isso quer dizer, deve deixar em 31 de dezembro dinheiro para que ele próprio ou seu sucessor possa honrar os compromissos que ocorrerão no exercício seguinte e que foram contraídos nesse momento. Para o legislador, um momento indicativo de uso irregular de recursos públicos para alavancar campanhas eleitorais. Deve chamar sua atenção o fato de que o artigo 20 trata de titular de poder. Portanto, o legislador equiparou o presidente do Tribunal de Justiça a um prefeito, a um governador. O Procurador-Geral do Ministério Público também não pode contrair obrigação nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato. E aí é importante notar que para os demais poderes, normalmente o mandato não se encerra em 31 de dezembro. Fique atento a isso. Mas voltando aqui, o artigo 42, quando foi implantado no nosso país, criou um problema muito sério. Por quê? Porque, evidentemente, o gestor público ele tem despesas que ele pode contrair e são voluntárias. E tem outras que se destinam à manutenção da administração pública. Essa é uma diferença importante. Imagine o seguinte, que eu sou o prefeito lá da sua cidade. Muito bem, nos 2 últimos quadrimestres do meu mandato, a partir do dia 1º de maio do ano que vai se encerrar o mandato, eu não posso mais chegar e prometer à sociedade, olha, semana que vem eu vou tapar esse buraco, vou fazer tal calçada, a menos que eu vá deixar o dinheiro. Se ela for ultrapassar, se essa obrigação for ultrapassar o meu mandato, eu tenho que deixar dinheiro. Agora, eu posso sim dizer que eu vou tapar aquele buraco, fazer uma calçada, se eu pagar, se for contraída a obrigação e executada durante o meu mandato. Mas existe um outro tipo de contrato que preocupa muito o gestor e que deixou todo mundo no ano de 2000 muito preocupado. Foram os contratos denominados de serviços contínuos, manutenção de elevador, serviço contínuo de conservação e limpeza, de vigilância. E acontece que muitos contratos foram firmados nessa época em anos anteriores. E no momento dos 2 últimos quadrimestres, coube ao ordenador de despesas o dever de prorrogar o contrato. Ora, prorrogar o contrato é contrair obrigação. E como isso se desenvolveu? No ano de 2000, ninguém achou a solução. Mas no ano de 2002,
quando o dispositivo veio a incidir sobre autoridades federais, encontrou-se uma solução. Colocaram na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma regra que hoje é repetida em todas as leis de diretrizes orçamentárias do país inteiro, porque resolveu o problema. Ficou definido que contrair a obrigação ocorre no momento em que o gestor assina o contrato ou emite o empenho com efeito de contrato. Por exemplo, hoje, na data de hoje, quando eu assino o contrato, estou neste momento formalizando o ato de contrair a obrigação. Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias passou a definir uma regra. Para os efeitos do artigo 42, contrair a obrigação é formalizar o contrato. Inciso 2, desse dispositivo que é repetido em todas as normas. Inciso 2. Em se tratando de contratos de serviços contínuos destinados à manutenção da administração pública, considera-se contraída a obrigação apenas a parcela que vai ocorrer no exercício. Ou seja, se eu hoje estou contraindo a obrigação de um serviço contínuo que pode atingir 60 meses e estou nos 2 últimos quadrimestres do mandato, para os fins do artigo 42, considera-se contraída a obrigação apenas da parcela que será executada deste ano. Ou seja, se um contrato vai durar 60 meses, basta que eu deixe em caixa, no dia 31 de dezembro, a parcela correspondente ao mês anterior. Com isso, evitou-se muitos problemas judiciais e se trouxe a realidade do direito financeiro à prática de boa gestão na administração pública. Até nosso próximo encontro.